Muito bem, então fizemos as contas e chegamos a essa configuração aqui. Vamos lá. Tá aqui, né? A gente parou aqui, nesse ponto aqui, certo? E veja, o 73 vezes 52 menos 36 ao quadrado é igual a 2.500. E aí ficou até fácil aqui, porque a soma das duas raízes é 125 e o produto é 2.500. Então as duas raízes são 25 e 100. Tá? Se lambda1 for igual a 25, aí você retorna para cá. Ó. Você vem para cá, lambda1 igual a 25, 25 menos 73, você faz a diferença aqui, né? Vai dar menos 48. E aí você fica com 36y igual a menos 48x, simplificando, 3y igual a menos 4x. Se você fizer a outra raiz, o lambda2, que é 100, aí você vai também fazer a conta aqui, né? Aqui em cima. Você escolhe uma das duas. Eu estou escolhendo a primeira equação, que eu quero colocar o y em função do x. Aí você vai ter 100 menos 73 é 27, e vai ficar 36y igual a 27x, simplificando 4y igual a 3x. Tá? Então, veja, cada um dos multiplicadores que eu acho, porque eu tenho uma equação de segundo grau, então vou ter duas soluções, cada uma das soluções para o lambda me diz uma relação entre x e y, que agora eu vou substituir nessa equação aqui, tá? Que é a equação da curva de nível. E daí, quando eu faço essa substituição, nos dois casos, então eu tenho um primeiro caso, o caso que o y é igual a menos 4x sobre 3, que vem daqui, né? Passo o 3 dividindo. Substituindo na equação da curva de nível, eu vou obter uma equação desse tipo, eu já simplifiquei. O x ao quadrado vai ser 900 sobre 625, ou seja, o x é mais ou menos 30 sobre 25, simplificando mais ou menos 6/5. Como aqui é uma troca de sinal do y para o x, eu escrevo menos mais aqui, porque quando o x é positivo, o y é negativo e vice-versa. Então, os pontos que eu obtenho a partir dessa relação são os pontos 6/5 menos 8/5 e menos 6/5, 8/5. Nesses pontos, os dois gradientes têm a mesma direção e, portanto, esses pontos são pontos extremos. Tá? O outro caso, o caso em que o y é igual a 3x sobre 4, que vem daqui, né? Vem dessa outra relação, passando o 4 dividindo. Eu substituo na equação da curva de nível e obtenho x igual a mais ou menos 20 sobre 27. E agora o y vai ser mais ou menos 15 sobre 27. E aí você pode simplificar para dar mais ou menos 5 nonos. E os pontos vão ser 20 sobre 27, 5 nonos, menos 20 sobre 27, menos 5 nonos. Eu estou chamando esses pontos de P1 e P3, os outros dois de P2 e P4, porque eles aparecem aqui nos quadrantes dessa forma. Se você observar a posição da elipse, você vai ver que o P1 e o P3 são pontos que estão à distância mais próxima, e o P2 e o P4 são os pontos que estão à distância maior da origem. Claro que você pode verificar isso fazendo as contas, tá? Mas eu não vou fazer aqui não. Tá? Essa questão ela tem um outro item que é interessante, que é o seguinte: use o item anterior para encontrar o comprimento dos eixos da elipse. Claro que os pontos mais distantes, esses dois aqui, tá? O comprimento do segmento que liga os dois e que passa pela origem é o comprimento do eixo maior. Já os pontos mais próximos da origem são também os mais próximos entre si. O comprimento do segmento que liga os dois é o comprimento do eixo menor. Como você tem as coordenadas desses pontos, é fácil você calcular essas distâncias, mas eu não vou fazer essa conta aqui não. Tá certo? Então veja, essa é a situação no plano, tá? Ou seja, a situação em que os multiplicadores de Lagrange aparecem para funções de duas variáveis reais. E se eu tiver uma função com 3 variáveis reais, o que é que vai acontecer? Então vamos lá. Vamos considerar agora a seguinte situação. Situação em que você tem uma função, o A está contido no R3, tá? E você tem uma SC, tá? Agora uma superfície de nível. Tá? Eu tenho pontos aqui do R3,
tais que a função g, que é aquela função que a gente definiu lá no começo, mas agora ela tem 3 variáveis, é igual a constante. Certo? Então, veja, a situação agora é uma situação em que você tem uma superfície, certo? Uma superfície, alguma coisa assim, né? Vamos tentar fazer uma figurinha um pouquinho mais decente aqui. Aqui você tem os eixos, vamos tentar desenhar aqui também, uma coisa que não seja muito tosca. Tá? Então você tem aqui um sistema de eixos, você está no R3, e você pode considerar aqui uma curva. Tá? De novo, a mesma coisa, você tem a mesma situação. Você tem aqui AB, você tem uma curva que sai dos reais aqui e vai para dentro da superfície. Note que agora eu não estou parametrizando a superfície toda, certo? Eu estou parametrizando alguns pontos da superfície que fazem parte de uma curva. Então tem um T aqui, eu vou ter um alfa de T, e eu vou ter aqui um vetor tangente, que é o alfa' de T. Correto? Agora, a função g, ela retorna aqui para os reais. Tá? E quando ela chega nos reais aqui, para qualquer ponto que pertença à superfície, o valor vai ser constante. Aí eu vou considerar, do mesmo jeito que eu fiz no outro caso, uma função, a composta dessas duas funções, da g com a alfa. Vou dar um nome para ela, vou chamar de φ. Essa função é constante ao longo de toda a curva, na verdade ao longo de toda a superfície. Então, se eu considerar uma curva, essa curva verde, contida na superfície, o que é que vai acontecer? Quando eu fizer a composta das duas funções, então vamos lá, essa φ de t, que a φ é uma função, vamos dizer o que é que ela é, né? Ela é uma função que sai do intervalo AB, chega nos reais, tá? E φ de t vai ser igual a g de alfa de t, da mesma forma, né? E isso aqui é uma constante. Isso implica que a derivada dela é zero. A derivada da φ é zero. Ora, mas a derivada da φ eu posso calcular usando a regra da cadeia de novo. Então, esse produto escalar aqui é zero, tá? É zero. Mas o que é que significa isso? Significa que esses dois vetores são ortogonais. Então, o gradiente da g calculado em alfa de t é ortogonal ao alfa' de t. E veja, agora eu tenho uma situação um pouco mais delicada porque eu tenho uma dimensão a mais. Tá? Veja, eu vou considerar aqui agora uma outra curva que eu vou chamar de beta. Vou fazer de outra cor aqui. Tá? Uma beta. E essa beta, eu vou supor que ela passa de modo transversal. Ela está contida também na superfície, mas ela encontra deixa eu dar uma melhorada aqui. Ela encontra essa curva alfa, o traço da curva alfa, de modo ortogonal. Desculpa, de modo transversal. O que é que significa isso? Significa que o vetor tangente aqui nesse mesmo ponto, elas têm um ponto em comum. Tá? Esse ponto aqui faz parte das duas curvas. Ou seja, o beta, digamos que seja no mesmo intervalo, mas tem um S aqui, que é elevado num certo beta de S, e o beta de S é igual a alfa de t, e o beta' de S é um vetor tangente. Dizer que as duas curvas são transversais é dizer que esses dois vetores, a beta' e a alfa', não têm a mesma direção. Tá? Se eu fizer a mesma construção para beta, eu vou chegar à conclusão que o beta' também é ortogonal ao gradiente da g. Isso significa que o gradiente da g ele é um vetor que vai ser ortogonal aos dois vetores, o verde e ao vetor verde e ao vetor vermelho. Tá? Portanto, esse vetor gradiente ele é ortogonal ao plano tangente. Tá? É ortogonal ao plano que é gerado por esses dois vetores. Como eles têm direções diferentes, eles geram um plano que eu estou aqui
fazendo de amarelo, tá? Um plano que é tangente à superfície nesse ponto que coincide com o alfa de t e o beta de S, e eu posso chamar esse ponto aqui de P. Tá? E aí esse gradiente é o gradiente da G calculado em P. Onde esse P pode ser parametrizado tanto pela beta quanto pela alfa, porque as duas curvas passam por esse ponto. Então a situação é a seguinte: como eu tenho uma superfície, eu preciso não mais de uma reta tangente, mas de um plano tangente. Esse plano tangente ele é gerado por dois vetores que têm direções diferentes, tá? E o gradiente, como é perpendicular aos dois vetores, tá? Ele é ortogonal aos dois, ele é um vetor normal ao plano tangente. Tá certo? Ele é normal ao plano tangente. Note que a situação é mais delicada porque agora eu tenho dimensão 2. Certo? Então, eu vou escrever isso aqui. Repetindo o argumento. Para uma curva beta transversal, onde transversal significa isso que a gente explicou, né? Transversal a alfa em P, tá? Vemos que o gradiente da função g calculada em P é perpendicular, é normal, né? Ele é perpendicular ao plano tangente a superfície de nível SC em P. Tá? Que é essa situação que está aqui nessa figurinha. Veja que agora eu posso fazer a mesma coisa para a função f. Tá? Eu não vou fazer com esse grau de detalhamento, mas se eu considerar a função f aqui, tá? A função f no lugar da g, então ela vai... claro, eu vou considerar uma restrição da f à superfície de nível e quero saber quais são os pontos extremos para essa função restrita a essa superfície. Aí eu vou considerar a f composta com a alfa, ou com a beta, eventualmente. Vou chamar isso aqui de psi. A função psi não é mais constante, porque a superfície não é uma superfície de nível da f, é uma superfície de nível da g. No entanto, para o ponto que me interessa, tá? Quer dizer, por outro lado, se P0 pertence a SC, é um ponto onde F assume um extremo, certo? Que é o ponto que me interessa, os pontos que me interessam são esses. Assume o extremo. Então, o gradiente, bom, o que é que vai acontecer? Essa função psi, de novo, uma função de A em B e indo para os reais, e agora psi de t é igual a f de alfa de t, a conta vai ser a mesma, tá? Então você tem o P0 igual a um certo alfa de T0, o psi' de t é o gradiente da f calculado em alfa de t para um t qualquer, tá? Escalar alfa', e isso aqui nem sempre é zero, mas no T0, isso aqui é zero. No T0, a derivada dá zero porque
Se o ponto é um ponto extremo da f, ele vai ser o t0 vai ser um ponto extremo da psi. Tá? E aí a derivada dá zero. Mas aí você vai ter, nesse ponto, o gradiente vai ser ortogonal ao vetor tangente. E aí, novamente, isso aqui você pode repetir para beta. Né? Se você tiver beta linha de t0, vai dar a mesma coisa. Você vai ter o gradiente de f calculado em beta de t0. Ele é o produto escalar com o beta-linha de t0 também é zero, repetindo a mesma construção que a gente fez antes. Tá? E, portanto, o gradiente da f também vai ser ortogonal à superfície. Tá? Então, você tem essa situaçãozinha aqui. Ó. Então, você tem isso aqui acontecendo. A superfície está aqui. O gradiente da f, o gradiente da g é sempre ortogonal ao plano tangente, tá? E o gradiente aqui é o gradiente da g, tá? E o gradiente da f não, o gradiente da f pode não ser ortogonal, o gradiente da f está aqui, ó. Certo? Agora, isso no ponto P qualquer. Quando você chega no ponto de interesse, que é o ponto onde a f assume um valor extremo, que eu estou chamando de P0, aí os dois vetores vão ser ortogonais. Aí você vai ter tanto o gradiente da g aqui, quanto o gradiente da f, que pode estar até apontando para o outro lado, mas vou botar aqui com o mesmo sentido também, tem a mesma direção. Tá? Então, assim, do mesmo jeito que no caso do plano, o gradiente da g no ponto P0 é igual a lambda vezes o gradiente de f no ponto P0, com esse lambda, o número real, que eu posso supor que é diferente de zero, e aí eu posso colocar o lambda dos dois lados. Então a situação é exatamente a mesma do caso plano, do caso de curvas de nível, só que você tem 3 variáveis, certo? Numa outra aula, não hoje, numa outra aula eu vou na próxima aula, na verdade, eu vou falar sobre a outra situação, que é a situação em que você tem uma curva no espaço. A curva no espaço, ela vai ser a interseção de duas superfícies. E aí você vai ter 2 multiplicadores de Lagrange. Mas isso eu vou fazer na próxima aula. Tá? Vamos só terminar aplicando esse caso ao exemplo que a gente viu lá no início. Né? Vamos ver se a gente acha o exemplo. Tem um exemplinho lá que a gente viu lá no começo e que eu comentei, que é uma função linear definida sobre a esfera. Vamos lá. Está em algum lugar por aqui. Está aqui, esse exemplo aqui. Certo? Então você tem uma coisa bem geral aqui, uma função f, que é ax mais by mais cz, com a, b e c constantes reais. E você quer maximizar essa função com a restrição g de x, y, z igual a 1, que é dada por essa função g. Tá? X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Estou dizendo que é 1, ou seja, na esfera. Tá? Então, voltando ao exemplo, esse foi o primeiro exemplo que a gente deu. Então, voltando ao exemplo inicial, você vai ter o seguinte: se P0, vamos botar assim, em vez de P0, eu vou botar P só, igual a x, y, z, é um ponto onde a f de x, y, z igual a ax mais by mais cz assume um extremo, E veja, esse P, eu esqueci de dizer aqui, mas ele é um ponto que pertence ao S2. O que é que significa isso? Significa dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é igual a 1. E aí eu posso considerar isso aqui como g de x, y, z, né?
e considerar essa esfera de raio 1 centrada na origem como uma superfície de nível dessa função g. E aí você faz calcula o gradiente da f. Tá? O gradiente da f vai ser derivado em relação a xa, derivado em relação a yb, derivado em relação a c é c. Derivado em relação a z é c. O gradiente da g vai ser igual, derivado em relação a x é 2x, em relação a y é 2y, em relação a z é 2z. E você faz aquela gradiente de g igual a lambda gradiente de f. Ou ao contrário. Tá? Vou fazer assim. Certo? Então, com isso aqui, você obtém essas igualdades aqui. Você vai obter aqui. Bom, aí você compara as coordenadas, né? O gradiente da g é 2x. Vamos fazer, 2x. Antes de fazer todas essas igualdades, eu vou fazer assim, o gradiente da g é 2x, 2y, 2z. Isso é igual a lambda vezes o gradiente de f, que é ABC. Foi isso que a gente escreveu aqui? Isso. E daí, isso implica, igualando coordenada a coordenada, que 2x é igual a lambda A, 2y igual a lambda B e 2z igual a lambda C. E, claro, você tem a relação dada pela equação da superfície de nível, que você tem que acrescentar aqui. Aí você fica com um sistema com 4 equações e 4 incógnitas. Nessas 3 primeiras você coloca o x, o y e o z em função de lambda e dessas constantes. Note que o A, o B e o C são constantes, tá? Então, eu não preciso determinar, elas já são escolhidas e fixadas, tá? A resposta que a gente vai encontrar vai estar em função de A, B e C. E aí você substitui aqui nessa de baixo, né? Você vai ficar com lambda A sobre 2 ao quadrado, mais lambda B sobre 2 ao quadrado, mais lambda C sobre 2 ao quadrado, igual a 1. Isso implica que lambda ao quadrado sobre 4 vezes A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado igual a 1. Ou seja, você vai ter que a lambda ao quadrado é igual a 4 sobre A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Supondo que esses três não sejam zero ao mesmo tempo. Claro, porque se forem, você não tem um problema aqui. Né? Você tem uma função constante igual a zero. Se o A, o B e o C forem zero, a função f é zero. Então não faz sentido o problema. Daí você obtém o lambda igual a mais ou menos 2 sobre essa raiz. Tá? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Pronto. Aí você vai encontrar o x, o y e o z. Olhando para cá, olhando para essas igualdades aqui. Certo? É só você multiplicar aí, dividir por 2 e multiplicar pela constante conveniente. Certo? Então, eu vou colocar logo assim. Vou colocar as 3 coordenadas aqui. Os pontos que estão me interessando são esses aqui. Isso aqui é igual a menos A sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos B sobre a mesma coisa. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E menos C sobre essa raiz, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E claro que tem as positivas também. Então tá assim, mais ou menos, tá? Para não escrever isso 2 vezes. Então um deles vai ser o ponto onde ela assume o valor máximo, o outro vai ser o ponto onde ela assume o valor mínimo. Isso, claro, vai depender dos sinais aqui dos coeficientes, tá? Quando você substitui isso aqui na função f, aí você encontra exatamente os valores, né? Quer dizer, o f, por exemplo, para não escrever isso, o f de, vamos chamar esse ponto de P, tá? O f de P vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de A ao quadrado
mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Por quê? Porque o f é dado dessa maneira aqui. Ó. Quando você multiplica, substitui o x, o y e o z aqui, vai aparecer a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, ou menos a ao quadrado menos b ao quadrado menos c ao quadrado. De qualquer forma, isso é o quadrado da raiz que aparece no denominador. Aí você divide, tá? E vai encontrar esses dois valores aqui. Tá certo? Então isso resolve o nosso problema. Claro que existem outros exemplos bastante interessantes. Eu vou deixar um aqui para vocês pensarem. Então, um exercício. Tá? Exercício é o seguinte. Aquelas coisas que parecem problema de cálculo 1, mas você usa os multiplicadores de Lagrange. Então, dentre todos os paralelepípedos de mesmo volume, determine o que tem. Determinar significa dizer as medidas, tá? Que tem área de superfície mínima. Mínimo. Como é que você faz isso? Você tem uma função g de x, y, z igual a x vezes y vezes z, que é uma constante, que é o volume é constante, e você quer minimizar uma função f, que é dada pela área da superfície. Bom, a superfície é a superfície de um paralelepípedo. Vamos fazer uma figurinha aqui. O paralelepípedo é isso aqui, ó. Tá? Vamos fazer uma figurinha mais ou menos inteligível aqui, né? Tá, dá para supor que isso aqui é um paralelepípedo? Vamos supor que as medidas sejam x, y, z desse jeito, tá? Então a área da superfície do paralelepípedo é a soma das áreas desses retângulos, tá? Onde você tem retângulos aparecendo aos pares. Você tem esse retângulo da frente aqui, você tem um retângulo lá atrás que tem a mesma área, tem um retângulo aqui do lado direito, vai ter outro do lado esquerdo escondido lá atrás e o de cima e de baixo. E as áreas são sempre produtos dessas medidas do 2 a 2. E sempre você vai ter que multiplicar por 2. Então o que vai aparecer aqui é 2xy mais 2xz mais 2yz. Essa é a função que você quer minimizar, tá, diante dessa restrição dada pela g. Tá? E aí você faz os multiplicadores de Lagrange e chega numa resposta. Tá? Você faz o gradiente da g igual a lambda vezes o gradiente de f ou vice-versa. Tá? Note que aqui você vai ter, vai ter que usar essa restrição, né? x, y, z igual a v. Se você quiser normalizar aqui, dizer que o volume é 1, tá? Para facilitar as contas, não tem problema não. Tá certo? Então, basicamente era isso que a gente tinha para falar sobre multiplicadores de Lagrange dados por uma curva de nível ou uma superfície de nível. Tá? Os nossos próximos passos serão, primeiro, considerar duas restrições no espaço. Então você tem duas superfícies que se cruzam e formam uma curva no espaço. Tá? Esse é o primeiro problema. E a gente vai ver que nesse caso aparecem dois multiplicadores de Lagrange. Então a gente vai fazer isso na próxima aula, vai observar esse problema, né? O que é que a gente pode fazer nesse caso. E o nosso passo seguinte vai ser aplicar os multiplicadores de Lagrange para estudar uma forma quadrática binária. Isso vai ser interessante para a gente obter a forma local dos pontos críticos de uma função de duas variáveis. A gente vai fazer só para funções de duas variáveis para a gente entender o mecanismo da coisa. Tá? Então, aquilo que a gente comentou antes, quando você tem um ponto crítico, ou seja, um ponto onde o gradiente se anula, é interessante que você tenha uma ideia de como o gráfico dessa função de duas variáveis se comporta numa vizinhança desse ponto. Esse ponto é ponto de máximo local, mínimo local, ou é um ponto que não é nem uma coisa nem outra. Isso a gente vai ver
nas próximas aulas. Então eu pretendo terminar isso aí daqui a umas 2 aulas, tá? Então tem mais essa aula próxima, em que a gente vai fazer esse terceiro caso dos multiplicadores de Lagrange e vai aplicar os multiplicadores de Lagrange para resolver esse problema de determinar a natureza de um ponto crítico, certo? Então basicamente é isso aí que a gente tem para fazer, tá? Eu agradeço aí a paciência e um abraço, até mais.